Boa noite, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quero te convidar a ficar de pé, esticar um pouco as suas pernas, estamos aí um tempinho sentados, aproveita para cumprimentar quem está perto de você, fala para ele boa noite, que bom que você está aqui, fala como você está lindo hoje, fala para o seu irmão, como você está bonita hoje, fala para a irmã perto de você, amém? E assim de pé como estamos, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Lucas 19, sua Bíblia ou seu celular aí, vamos ler uma história muito conhecida, Lucas 19, de 1 a 10, a história de Zaqueu. Eu quero te convidar a ler comigo de forma alternada, eu vou ler os ímpares, os irmãos vão ler os pares, né, para a gente ficar ligado aqui, vamos ler juntos, então eu leio os ímpares, os irmãos leem os pares, Lucas 19, de 1 a 10, amém, feche seus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos humildemente na Tua presença e suplicamos que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua santa palavra. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor conhece cada necessidade, aquilo que precisamos ouvir, e nós sabemos que a Tua palavra é poderosa para transformar a nossa vida. Então, que nós tenhamos os ouvidos receptivos àquilo que o Senhor tem para nós esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar na presença de Deus. Queridos, essa é uma das histórias mais famosas do Evangelho, que é a história de Zaqueu, não é? O homem que subiu na árvore para ver Jesus passar. É uma das histórias certeiras no departamento infantil, né? Junto com Jonas e a baleia, que é o grande peixe, mas a gente acabou acostumando com a baleia, com Davi e Golias, o nascimento de Jesus. A história de Zaqueu, ela está ali nas revistinhas, nos livrinhos infantis, que são ensinados pela manhã. E até as pessoas que não estão no meio evangélico, no meio cristão, elas são acostumadas com essa história. O homem que era pequeno subiu na árvore para ver Jesus. E o Senhor Jesus era acompanhado por uma grande multidão, e a sua fama corria por toda parte. E é interessante a gente refletir um pouquinho do que significava isso naquela época. A gente não tinha WhatsApp, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha microfone, não tinha alto-falante, não tinha megafone, não tinha nada disso. Mas Jesus, ele era muito famoso naquele momento. A fama de Jesus, o que ele fazia era conhecido. Ele era o grande profeta aclamado pelo povo. E não era um homem que recebeu o selo dos mestres, dos líderes. Foi um homem realmente aclamado pelo povo, né? Jesus era um homem do povo. E todos sabiam quem era Jesus. O homem de Deus fazia milagres, curava enfermos, libertava os oprimidos pelo diabo. Jesus era uma celebridade, queridos, e todos queriam ver Jesus de alguma forma, fosse por curiosidade ou porque eles desejavam algo de Jesus. Eles desejavam ser curados, eles desejavam ser libertos, ou eles queriam algo do Senhor, ou tinham curiosidade de ver quem era aquele homem. Mas Jesus não era famoso apenas pelo que ele fazia, mas também pelo que ele dizia para as multidões. No final do famoso Sermão do Monte, Mateus de 5 a 7, diz que a multidão estava admirada, maravilhada com o ensino de Jesus, porque ele não ensinava como os escribas e fariseus, mas ensinava como alguém que tinha autoridade para falar. Ou seja, alguém que falava daquilo que ele mesmo vivia. Então Jesus tinha sabedoria, humildade, autoridade, e isso não era visto nos mestres da lei naquela época. E aquele nazareno que se vestia como um pescador, que andava com gente comum, ele arrastava multidões por onde ele passava, fosse pelos milagres, pelos sinais ou pelo ensino de Jesus. Jesus estava vindo para Jericó e logo a notícia se espalhou. Todos sabiam que Jesus, o profeta da Galileia, estava vindo até a cidade. Da mesma forma que hoje em dia Jesus era famoso e muitos queriam ver Jesus. Porque Jesus é famoso, é ou não é? No Ocidente,
Você não vai encontrar uma pessoa que diga assim: eu nunca ouvi o nome de Jesus. No Oriente, pode ser que você encontrará. Ouvimos outras missões que são culturais, mas no Ocidente, todos já ouviram o nome de Jesus. Jesus é famoso. Jesus, ele era conhecido de todos. E as pessoas, hoje em dia, como naquela época, elas ouvem falar de Jesus, elas sabem dos milagres que Jesus opera, das palavras que ele diz, eles querem ver Jesus de alguma forma. E assim as pessoas despertam interesse de entrar numa igreja, de pedir uma oração para alguém, não é? Porque as pessoas querem ver Jesus. E naquela época isso estava no auge. E Jesus estava vindo, e junto de Jesus uma multidão, e no meio daquele povaréu todo tinha um homem. Um homem queria ver Jesus de qualquer jeito. Ele estava curioso sobre o profeta. Ele estava interessado, diziam que ele era o Messias. Será que ele era o Messias? Será que ele era um dos profetas que ressuscitou? Será que ele estava continuando o que João Batista tinha feito? Quem era aquele homem? Diz o texto que a gente leu que Zaqueu queria ver quem era Jesus. Ele queria ouvir o seu ensino, presenciar os seus milagres. Ele queria ver Jesus. A fama de Jesus tinha chegado até Zaqueu de alguma forma. As histórias sobre Jesus, as notícias dos sinais e maravilhas haviam se espalhado por Jericó, e Zaqueu queria ver Jesus. Então não era algo no Brasil muito comum. Qual é a primeira coisa que acontece quando tem um acidente de trânsito? Junto uma multidão. É ou não é? Porque o trânsito fica lento, porque tem muito carro e os guardas estão direcionando? Não, é porque todos passam bem devagarinho, porque quer ver o que está acontecendo. Então aqui no nosso país nós temos esse costume. Todos querem saber o que está acontecendo, tem alguma coisa passando na rua, e que aquela multidão está fazendo ali, vamos lá ver. Não era isso, Zaqueu não viu, de repente veio uma turma, assim, o que está acontecendo? Não, ele intencionalmente, ele queria ver quem era Jesus. Mas, queridos, quem era Zaqueu? E como eu disse aqui no começo, muitas vezes a gente se lembra apenas da baixa estatura de Zaqueu. Zaqueu era um homem pequeno, né? Zaqueu é aquele que subiu na árvore. Mas para além disso, quem era esse homem? Por que que as pessoas se indignaram com Jesus quando ele foi para a casa de Zaqueu? Olha o verso 7. Todos os que viram isso murmuravam. Falavam mal de Jesus, reclamavam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Como ele teve coragem de ir para a casa desse homem? Olha que absurdo. Por que as pessoas ficaram revoltadas com isso, quando Jesus foi para a casa de Zaqueu? Zaqueu era cobrador de impostos, o chamado publicano. Assim como Mateus, que depois virou discípulo, virou um dos apóstolos. Zaqueu, ele cobrava impostos do povo judeu e trabalhava para os romanos, que dominavam os judeus. Então, Zaqueu, os publicanos, como Mateus, por exemplo, que se converteu e passou a seguir Jesus, os cobradores de impostos eram vistos como traidores do povo. Eles eram vistos como pessoas que estavam abandonando a sua origem, estavam fazendo um papel para o inimigo. E pela palavra de Deus a gente entende que não era apenas um serviço que eles prestavam para Roma. Não era uma implicância por causa de um cargo público. Pela palavra de Deus a gente entende que os publicanos eram corruptos e cobravam impostos além da conta. Os publicanos, os cobradores de impostos, eram pessoas que extorquiam o povo, que cobravam além do que deveriam.
Eles eram detestados porque eram exploradores. Era alguém mal visto que renegou o próprio povo para ter uma vida confortável. Por isso eles eram chamados de pecadores, transgressores da lei. Não era por causa do emprego deles. Era porque não apenas eles estavam cobrando imposto para quem os oprimia, mas eles eram corruptos. E de acordo com a lei de Moisés, eles estavam tirando dinheiro das pessoas, e isso era pecado. Ainda é, né, irmãos? Mas eram pessoas muito mal vistas. Se você voltar, não precisa abrir agora, mas se voltar a sua Bíblia em Lucas capítulo 3, versículo 12 e 13, muitas pessoas estavam vindo a João Batista e perguntando: o que a gente vai fazer diante da sua mensagem? E um grupo de publicanos perguntou: e a gente? E João Batista fala: não cobrem mais do que vocês devem cobrar. Por quê? Porque era algo comum dos publicanos. Já estava ali, né, na prática deles. E o texto fala que Zaqueu não era apenas publicano, ele era o maioral. Está aí no versículo 2. Zaqueu era chefe dos publicanos. Você acha que o chefe dos publicanos era íntegro? Não. Ele era com certeza o mais corrupto de todos para alcançar aquela posição de maioral, de supervisor, de líder. Ele liderava as pessoas, ele era rico. Está dizendo aqui, a gente não sabe se todo publicano era rico, mas a Bíblia diz que Zaqueu era rico. Mas essa riqueza não era lícita, era uma riqueza que vinha do sofrimento do povo que era oprimido pelos romanos. Eu estou enfatizando bem isso para você entender como que Zaqueu era odiado por aquelas pessoas. E como que era absurdo Jesus querer ir para a casa desse homem. Coloque-se no lugar do vizinho de Zaqueu. Vizinho não, que ele vai morar numa área nobre, né, de Jericó. Coloque-se no lugar da pessoa que dava o dinheiro na mão de Zaqueu, que sabia que ele era corrupto, que sabia que ele era traidor, que via as maldades que ele fazia, e de repente o mestre vem, o Messias, o profeta, o fazedor de milagres, o grande mestre, e diz: eu vou ficar na tua casa. Imagina a revolta daquelas pessoas, porque Zaqueu era um homem odiado pelos outros. Zaqueu vivia a plenitude que o mundo pode oferecer às pessoas. Zaqueu tinha dinheiro, empregados, influência, tinha uma posição de destaque naquela sociedade, tinha acesso aos romanos, era benquisto, era colado com eles, com os oficiais. Tudo que sua alma desejasse estava ao alcance das suas mãos. Esse era Zaqueu. E assim, queridos, as pessoas vivem no mundo ainda hoje, correndo atrás da satisfação da alma pelas coisas materiais. E muitos acreditam que se tiverem dinheiro, influência, poder, riqueza, seus problemas estarão resolvidos. Uma frase muito comum que a gente ouve das pessoas: se eu tivesse dinheiro seria diferente. O dinheiro é sim importante, é uma ferramenta, mas não é um fim em si mesmo. Infelizmente, na sociedade longe de Deus, o dinheiro é visto como a solução final, e as pessoas vivem por causa dele, para alcançá-lo, para ter. E isso não mudou, porque o homem é o mesmo corrupto, pecador, depravado, longe de Deus, desde que Adão e Eva caíram no jardim. Nós queremos independência, nós queremos fazer as coisas da nossa maneira. Muitos de nós que estamos aqui, onde nós estaríamos se nós tivéssemos muito dinheiro? Você está dizendo que Deus não me deu muito dinheiro porque eu não seria fiel? Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou pedindo para você pensar. Onde nós estaríamos se tivesse muito dinheiro? É assim que o mundo gira. As pessoas querem ter influência, poder.
Há muitos anos, um amigo me emprestou um livreto ele não era sobre direito, mas era de um advogado. Ele falava de licitação fraudulenta e algo dessa natureza. E aquele homem fez um raciocínio interessante, que ele falou que as pessoas se corrompem com o dinheiro, muitas vezes. Ele falava especificamente de política, mas eu acredito que se aplica a tudo, a hospitais, a empresas, a qualquer escola, qualquer lugar tem esse tipo de coisa. A pessoa se corrompe através do dinheiro para ter um dinheiro corrupto, para que através daquele dinheiro ela tenha poder. E ela usa o poder para ter mais dinheiro e fecha um ciclo. Então as pessoas desejam poder, desejam dominar, ter influência, riqueza. E o modelo do mundo sem Jesus é esse: satisfaça a si mesmo, viva para si mesmo. E Zaqueu pensava dessa forma e se afastou de Deus. Se afastou da lei. Já não era considerado povo de Deus, já não era visto como filho de Abraão, porque era um traidor do povo e da lei de Moisés. Esse era Zaqueu. Fartura, dinheiro, fama, domínio, posição de autoridade, influência, conforto. Mas um dia, Jesus passou em Jericó. O verdadeiro tesouro, a riqueza das nações passou em Jericó. A luz do mundo estava vindo com uma multidão atrás dele. E Zaqueu percebeu algo muito importante: tudo que eu tenho, tudo aquilo que eu corro atrás, tudo pelo que eu vivo, não satisfaz a minha alma. Falta algo para mim. Eu preciso ver quem é esse Jesus. Eu preciso ver esse profeta. Dizem que ele tem palavras maravilhosas, profundas. Dizem que ele cura os enfermos, que ele liberta os oprimidos. Eu preciso ver com meus próprios olhos, eu preciso ver, nem que seja de longe, o profeta que dizem ser o Messias. Minha vida luxuosa, minha riqueza não são suficientes para mim. E ele toma uma atitude, e ele entra em desespero, porque ele tem que ver Jesus. Essa necessidade de ver Jesus, queridos, brotou no coração de Zaqueu, e ele precisava ver Jesus de alguma forma. Se ele não tivesse esse desejo tão incontrolável de ver Jesus, ele ia deixar Jesus passar. Ele não ia se misturar com o povo. Ele não ia andar no meio da ralé, não, irmãos. Ele era de outro nível. Mas ele se embrenha ali no meio do povo, ele vai, ele empurra, ele sobe numa árvore. Aquele homem rico, com roupas finas, com uma sandália cara, devia ter colares, anéis. E aquela multidão de pessoas bem mais pobres do que ele, se apertando, e ele sobe numa árvore. Aos olhos dos homens, fazendo um papel ridículo. Porque dentro dele tinha um desejo incontrolável de ver Jesus. Ele procurou Jesus de qualquer jeito. E isso aconteceu porque o Espírito de Deus tocou no seu coração e começou a mostrar o tamanho da necessidade que ele tinha de Deus. O Espírito Santo é que faz essa obra. O Espírito Santo é que toca no nosso coração e nos revela o tamanho da necessidade de mudança. Está nos chamando pelo nosso nome e dizendo: eu quero ficar na sua casa. Jesus viu Zaqueu naquela árvore e disse: desce, Zaqueu, depressa, porque me convém, é conveniente para mim. Jesus, ele vivia para obedecer o Pai. E ele diz: Zaqueu, é algo que eu tenho que fazer. Não é à toa que eu estou te chamando. Me convém, é minha tarefa. Eu entendi, eu tenho que ir para a tua casa. Vem depressa, Zaqueu. E o texto fala, a gente leu agora, que Zaqueu desceu depressa. E desceu da sua posição no alto daquela árvore.
da sua posição de independência. Descer da árvore significa descer da posição de orgulho. Descer da posição que diz, eu não preciso de Deus. O orgulho, queridos, é o sentimento que diz, não preciso de Deus. Isso é orgulho. Tudo que eu tenho, tudo que eu preciso, eu conquistei com as minhas mãos. Mas para Jesus entrar na minha casa, na sua casa, nós temos que descer. Temos que nos humilhar, que nos quebrantar. E descer de uma posição mais alta significa isso, baixar a bola, baixar a cabeça e se humilhar diante de Deus. Por isso Tiago fala na sua carta, no capítulo 4, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não há como se aproximar de Deus com um coração soberbo. Não há como se achegar ao Senhor com um coração independente, autossuficiente, orgulhoso. No Salmo 51, que é a confissão e o arrependimento de Davi pelo seu pecado, ele diz, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Isaías fala que Deus habita no alto e santo lugar, mas também habita com o quebrantado de coração. Para que Jesus entre na minha casa, eu preciso quebrar o orgulho da minha vida. E reconhecer o quanto eu dependo dele. Descer daquela árvore, queridos. Além disso, além de significar quebrantamento, além de significar arrependimento, descer da posição que ele estava. E eu fico imaginando muita gente não devia nem ter visto aquele homem, quando Jesus para e olha para cima, imagina toda a multidão olhando para cima, de repente, o que esse homem está fazendo ali, meu Deus? Ainda mais com essas roupas bonitas, e Jesus fala, desce agora que eu vou para a tua casa. E ele desce, ele se humilha, mas além disso, além de se humilhar, descer da árvore significa sair da posição de espectador. Concorda comigo que a árvore é a visão melhor? Você tem a melhor visão do cenário? Zaqueu era baixinho, não dava para ver por cima das pessoas, subiu na árvore. E estava numa posição de espectador. Zaqueu queria ver Jesus passar, conhecer quem era. O famoso profeta, mas Jesus o manda descer, e é preciso sair, amados, da nossa posição de espectadores, do alto da árvore, e tomar uma atitude para receber Jesus em nossa casa, e em nossa vida. E quem sabe, você não está aqui nessa noite como um espectador na árvore, simpatiza com a igreja, visita a igreja, gosta do ambiente, gosta da música, gosta das pessoas, mas não se quebrou diante de Deus. Você é um espectador. Está vendo Jesus passar. É preciso descer da posição de observador e realmente receber o Senhor Jesus. Descer da árvore também significa se expor ao julgamento das pessoas. Descer da árvore significa mostrar para todos que você está tomando uma atitude, uma decisão. Você está expondo a sua vida. Não há como receber Jesus na sua vida e agradar a todos, porque não há como receber Jesus e continuar igual você era antes. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, o que as pessoas fizeram, que a gente já comentou? Murmuraram contra Jesus. Reclamaram de Jesus. Olha lá, ó, foi para a casa do rico. Mesmo sendo pecador, está vendo? Que preferiu a casa do rico. Ele soubesse que ele era pecador, ele era profeta de verdade. Ele foi para cá desse aí porque ele não é profeta. Profeta nada. Murmuraram contra Jesus. E olha lá, ó,
Olha lá o miserável fingindo que é santo para Jesus, ó. Recebeu ele em casa e está fingindo que é gente boa. Esse pecador traidor. E as pessoas atacaram Jesus, atacaram Zaqueu. Mas quando nós descemos da árvore para encontrar Jesus, estamos nos expondo a todos e dizendo: Jesus é o melhor plano para a minha vida. Eu abro mão de tudo para ter Jesus. É o que diz a parábola da pérola de grande valor e do tesouro escondido. Quando a Bíblia diz que havia um homem que negociava pérolas e achando uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo para comprar a pérola. Havia um homem que achou um tesouro escondido no campo, vendeu tudo e comprou o campo. Esse é o evangelho, quando você encontra Jesus, a pérola de grande valor, o tesouro escondido, você abre mão de tudo só para estar com Jesus. E ele se expôs às pessoas. E Paulo diz na carta aos Romanos que aquele que crer com o coração e confessar com a boca será salvo. Romanos 10, 9 e 10. Jesus disse em Mateus 10, 32, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Não dá para ser crente sem expor a vida para todo mundo. Não tem como. Hoje de manhã ouvimos, mais uma vez, tivemos a graça de ouvir o Adivá falando da sua experiência, de como ele saiu da maçonaria, ele contando todas as questões, e como que as pessoas até hoje o questionam: por que você fez isso? Volta, tem que estar te esperando. E ele: não, eu mudei, não dá, não é compatível, eu optei por Jesus. Não posso ficar. Essa exposição, esse reconhecimento, essa confissão, ela é uma marca da vida cristã. Não dá, queridos, para descer da árvore sem se expor para todos de que você está recebendo Jesus. Quando eu desço do lugar de orgulho, quando eu saio da posição de espectador, quando eu me exponho diante de todos para encontrar Jesus, a única coisa que importa é o quê? A mudança completa na nossa vida. Olha o versículo 8 que a gente leu, aí de Lucas 10. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo. Quem resolveu, queridos? Só os irmãos que estão acordados. Quem resolveu? Zaqueu. Não foi Jesus, foi Zaqueu. Eu resolvo, eu tomo uma atitude. Você tem que resolver mudar a sua vida. Você tem que dizer: Jesus, diante do teu chamado, da tua graça, da tua presença, teu Espírito que me convenceu, eu resolvo ter uma vida diferente a partir de hoje. Eu tomo a decisão. Eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Rafael está dizendo então que eu tenho que dar meu dinheiro para os pobres, igual Zaqueu. Não é nada disso, é porque isso era o que prendia Zaqueu. Era a riqueza ilícita, era a vida luxuosa longe de Deus, era a traição ao povo. Mas ele disse: eu resolvo tomar uma atitude diferente, e daqui para frente eu não vou extorquir mais ninguém. A Bíblia não diz que ele deixou de ser publicano. A Bíblia diz que ele resolveu restituir as pessoas que ele roubou. A Bíblia diz que ele resolveu compartilhar a sua riqueza com os pobres. Porque era uma mudança. Era uma mudança, eu vou consertar o que está errado. A sua presença, Jesus, na minha casa hoje me trouxe para um lugar que eu não tenho opção. Eu tenho que mudar. Essa mudança Jesus proporciona. A igreja não proporciona. O pastor não proporciona. A placa da igreja não proporciona. Só Jesus muda o homem. E é uma mudança de dentro para fora.
Não adianta a gente se vestir de crente, falar igual crente, cantar igual crente, levantar a mão igual crente, se estamos ainda na árvore do orgulho, na árvore dos espectadores, na árvore com medo de se expor. Eu tenho que descer da árvore e eu tenho que resolver. Como Zaqueu resolveu, eu resolvo mudar de vida. Porque o Senhor está na minha casa. Desde que o Senhor entrou na minha casa, eu não posso continuar da mesma maneira. Não dá, irmãos. Não dá. Não tem como. Não tem como a gente ficar preso em pecados, em hábitos, em coisas destrutivas, em coisas erradas. Se Jesus foi convidado para entrar na nossa casa, não dá. Precisamos resolver. E se eu e você hoje precisamos de mudança, é porque estamos em cima da árvore e não descemos ainda. Seja você um visitante, seja você um simpatizante da igreja, ou seja você velho de igreja. Tenha você nascido na igreja. Eu nasci na igreja. Ai de mim se não tivesse me convertido. Porque nós precisamos ter Jesus na nossa vida, mas é uma mudança de dentro para fora. É uma mudança de mentalidade. A religião muda por fora. A religião foca no esforço humano. Vai lá, paga uma penitência, faz isso, repete isso, tal, oferece um sacrifício, mata uma galinha, resolve isso aqui, que aí você vai ser aceito. Não! A mudança de Jesus é: o meu Espírito entra na tua vida hoje, te lava e te purifica, agora decide andar comigo. É isso que é conversão. É quando o Espírito Santo entra no seu coração e você muda a direção. Você assume uma nova vida, uma nova responsabilidade, queridos. Não foi Jesus que resolveu. Jesus não disse: Zaqueu, obrigado pela janta, tá? Você também deu comida aqui, meus 12 discípulos, né? E obrigado, as mulheres que estão aqui comigo. Obrigado pelo vinho, pela carne de cordeiro, pelo novilho cevado. Muito bom, Zaqueu. Agora, falta uma coisa. Vou falar uma coisa com você. Pega o teu dinheiro, divide com os pobres e restitui quem você roubou. Tá, Zaqueu? Aí você vai ficar bem. Não! Ele tomou uma atitude. Zaqueu. Porque houve uma mudança completa em Zaqueu. De dentro para fora. A mudança de conduta só Jesus proporciona e ela começa dentro de nós. Jesus termina afirmando: hoje, depois da tua mudança de conduta, essa é a evidência, tá, queridos? Quem opera essa salvação, o Espírito Santo. E a evidência é o quê? A mudança, né? Diante dessa mudança, Zaqueu, eu digo: hoje teve salvação nessa casa. Porque o Filho do Homem, que é o próprio Jesus, veio buscar e salvar o perdido. Jesus não veio buscar pessoas perfeitas, pessoas corretas, pessoas que não precisam de mudança, pessoas certinhas. Não, ele veio buscar pessoas tortas, miseráveis, pecadores, com pensamentos maus, com maus hábitos, com más atitudes. Em resumo, ele veio buscar a mim e a você. Ele veio nos buscar, ele veio nos salvar. Do ponto de vista material, Zaqueu tinha tudo, mas não tinha Jesus, que era a verdadeira vida. E eu quero encerrar, querido, perguntando para você: quem é você nesse cenário? Você já desceu da árvore? Você já recebeu Jesus na sua casa, na sua vida? Você está em cima da árvore como espectador, vendo Jesus passar? Às vezes, irmãos, não é. Às vezes você já é convertido, mas o processo de amadurecimento, de santificação, é uma jornada. E às vezes tem setores da sua vida que precisam de um encontro com Jesus, que você tem que descer dessa árvore.
e dizer: Jesus, eu me quebro diante do Senhor, eu me humilho diante do Senhor. Vem para essa área da minha vida, vem para minha casa, porque eu preciso de mudar de conduta. Vem, Jesus. Você está atrás das coisas desse mundo que não trazem alegria permanente. Jesus está dizendo a cada um de nós: desce depressa, vem logo, porque hoje me convém ficar na tua casa, junto com a tua família, com você. Hoje me convém entrar na tua vida pessoal, sentimental. Hoje eu quero entrar na tua vida profissional, quero entrar na tua vida financeira. Eu quero entrar nos seus relacionamentos. Desça depressa e resolva seguir Jesus. É uma oferta. É o dia que se chama hoje. É o ano aceitável do Senhor, é o tempo da graça, em que Ele convida a todos. Mas é preciso tomar uma atitude.